diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Daí você venha com a gente, comigo, com Rosângela, até o final deste nosso encontro marcado. Sobre um caso que tivemos várias versões, né? E eu acho importante, até quando esses casos acontecem, como foi a Vitória de Cajamar, como está sendo um pouco cachorro-orelha. A polícia, quando começa a falar demais, antes da hora, ela vai começando a construção de lendas. Exato. Que depois ficam mais complexas de serem derrubadas mediante aos laudos técnicos, que são técnicos, né, Rosângela? São técnicos, exatamente. Que você sabe muito bem do que significa. Eu lembro da primeira vez que eu te entrevistei, eu me lembro que, além de eu ter gostado muito de você, eu estou até procurando um negócio aqui, para a gente ver um negócio, que você me falou assim, quando eu faço um laudo, eu não faço nem para inocentar e nem para culpar. Sim. Eu faço para contar o que foi. Se o laudo vai beneficiar a defesa, muito bem. Se o laudo vai defender... você não faz com viés. Não, nem pode. E por não isso deve. Que ele é tão técnico. E eu sempre me lembro disso, da natureza do seu trabalho ser para contar o que aconteceu e não para ajudar nenhum dos lados. Ajudar nenhuma das partes. E quando vem a perícia, quando depois de se falar muita coisa... Exato. Né? Mas é sempre muito temerário quando as autoridades envolvidas num caso começam a falar, né? Especialmente no calor do momento, porque aí, gente, se você está envolvido ali emocionalmente, isso pode acontecer com qualquer profissional. Não é porque é um delegado, ou porque é um perito, ou porque que não tem a nossa parte emocional. Mas você tem que ter o controle. Se você percebe que você está colocando o emocional, você tem que parar. Volta e fala, não tenho condição de tocar isso aqui. Com um perito pode acontecer. Ele chega numa cena e fala, meu Deus, com criança, com qualquer coisa assim. Então, ele tem que ter essa visão, essa autocrítica de falar, não tenho condição de fazer isso aqui porque o emocional está envolvido. Onde tem emocional, Beto, a razão foge pela janela, pela porta, acabou. Agora, quando são as partes, família, a gente dá esse desconto. Porque eles não têm esse compromisso técnico, né, ali, de você estar envolvido. Eles não são os profissionais da investigação. Exato. Agora, é bom também que delegados e outros profissionais, investigador que esteja ali na hora, ou até mesmo perito, não se pronunciar ali no momento. Porque, às vezes, você é levado por essa emoção e acaba falando coisas que aí vão repercutir, e aí começa, né? Mas não era assim. Mas como é que falou que era isso que agora... Vitória de Cajamar, lembra? Vitória de Cajamar, que saiu barbaridade. E, por incrível que pareça, Beto, tem gente dentro dessa estrutura da polícia, da perícia, que gosta de criar o caos, tá? Vou ser sincera. Então, chega e joga umas coisas assim, porque sabe que a imprensa, nossa, e são sempre coisas mais escabrosas do que o caso. Você veja o caso do Orelha, que tinha prego, que empalaram o cachorro. Gente, Orelha saiu sério, tanta coisa. Saiu tanta coisa. E isso é sério, gente. Sabe por quê? Principalmente quando já começam a apontar um suspeito. Porque a população fica inflamada com isso e pode aí acontecer crimes relacionados... Exato. Você vai lá e pega e lincha os moleques lá, ou mas lincha quem você acha. Mas eles já estão linchados digitalmente, eles estão sim, linchados. Já estão. Agora não são mais 4, 5, agora é 1. Veja a confusão. E são casos diferentes. Porque, casos diferentes. Assim, a sensação que eu tinha é que, assim, essa garotada aqui tentou afogar o caramelo, não rolou, pegou o Orelha. Do Orelha, eles fizeram um vídeo, daí os pais deles vieram e abarcaram, pegaram... coagiram o zelador que mandou ele apagar um vídeo que tinha sido enviado, que tem o vídeo do cachorro sendo morto e tem não sei o quê. Aí você vai ver, são crimes totalmente. O Orelha começa a me perguntar agora se ele não foi atropelado, porque com aquele vídeo de ele andando em linha reta... Então, com o tipo, eu particularmente vi o relatório
de um veterinário que não é da perícia oficial lá. A informação que eu tenho é essa, que o tipo de lesão que ele tem não ia coadunar com aquele cachorro andando daquele jeito, Beto. Porque ele teve, né, protrusão de olho, era extenso o ferimento na cabeça. Né, na cabeça do cachorro. Jamais ele iria andar daquele jeito, lépido. Não dá, gente. Esse cachorro estava lá. Agora, já tem uma mulher que viu ele embaixo do carro, que puxou, que ele estava agonizando e tal. Aí é condizente com aquele tipo de lesão. Que você viu. Mas é tanta informação que você já nem sabe mais o que é. Aquele cachorro é o orelha mesmo? Porque tem vários vídeos também que tem cachorros parecidos e não é o orelha. A polícia garante que é a orelha. Ele diz que é. E o horário? Às 7 da manhã. 7 da manhã. Eles dizem que o menino matou entre 5h25 e 5h58 da manhã. Então, e aí? A pessoa que precisou, e como é que eles sabem precisar que foi às 5? Quem que passou essa informação? Ele diz que é pelos vídeos que aparecem, ele saindo. Tem o coisa do dedo, da face, ele saindo do condomínio. E tem a geolocalização do celular dele, aponta que naquele momento ele estaria onde o orelha estaria. Onde o orelha estaria. Que eu acho que esse é o mais forte. E tem vários, né? O menino mente no depoimento, fala que não saiu da piscina. Tem a história do boné rosa e do moletom, que eu não entendo não ter jogado fora. Isso dentro dos Estados Unidos, ele traz de volta. A família tenta esconder, aí fala que ele tem... Então, existem movimentos desse adolescente e dos familiares dele que provocam uma desconfiança. É claro. Agora, do cachorro andando às 7 horas da manhã... Rosângela, eu não sou perito, não sou veterinário, mas eu tive bicho a vida inteira. Exato. O cachorro ou o gato, quando ele é machucado... Seriamente, como ele foi? Vai para um canto, não vai? É o que ele fez, ele foi para debaixo de um carro. Agora, tem uma questão, Beto. Aquele cachorro é realmente orelha? A polícia disse que é. Eu... Concordo com ele. Como? Como é que você identificou isso? Porque tem N vídeos lá de outros cachorros. Boa, verdade. Nós estávamos olhando lá, nossa, tem cachorro mais claro, mais escuro. Qual a iluminação? Qual a qualidade dessa filmagem? Como é que você pode precisar que é ele? Porque com aquelas lesões, não sou médica veterinária, mas eu fiz muitas perícias, porque o nosso núcleo de crimes contra pessoas, a gente até brincava, era o núcleo de perícias em crimes contra a pessoa e outros bichos, porque não existiam peritos e outros bichos, porque a gente fazia de tudo, né? Então, o doutor Moraes sempre foi uma pessoa muito ligada nisso, porque essas ocorrências chegavam para a gente. Aí ficava assim, quem é que faz? Faz o sangue, porque já mexe com sangue. Então, nós fazíamos. Eu não podia fazer um exame profundo, porque não dá para fazer um exame necroscópico no bicho. Mas o que era externo, então já atendi animal que levou tiro, que foi esfaqueado, que foi golpeado. Então, a gente tem... Nossa, eu fiz vários casos desses, até que nós conseguimos uma parceria lá com a USP. Né, de encaminhar para um exame necroscópico, porque tinha coisas de envenenamento, etc., que você tinha que abrir para ver, para coletar projétil, porque a gente fazia o exame externo. Então, você olhar aquele cachorrinho lépido andando ali, ele não tinha aquelas lesões apontadas que eu vi como determinantes no de relatório. morte. Exato. Não dá. Ele está andando muito bem. Ele vai reto. Entendeu? Ele ainda faz a curva certinha. É estranho você imaginar que um cachorro vai morrer dali a pouco. Gente, é como ser humano. Se bate na tua cabeça, você não sai andando bem. Beto, tem uma coisa assim... O menino lá do Distrito Federal, o então, Rodrigo que horror aquilo. Ele já saiu, né, em coma. Vomitando, tudo mais. Não, estava mal. Olha, eu ia até comentar uma coisa. O que acontece nessas ocorrências? Beto, a gente tem que separar muito bem. Então, a polícia tem que agir muito certeira nisso. Tá? Lá, em Santa Catarina, existe um núcleo de perícia criminal veterinária. Tá? Então, num caso como esse, você tem que encaminhar isso para o profissional, para o perito, que é um patologista. A visão de um patologista é diferente de um clínico. É a mesma coisa, um médico legista, ele tem uma visão totalmente diferente de um clínico de hospital. Ele pode passar as informações, ok? Mas o legista vai utilizar isso. Então, a primeira coisa é sempre recorrer ao que é oficial. É porque vocês vão ler a morte, né, Rosângela? Exato. Você vai entender o que foi que levou ao final.
Tá? Então, ninguém pode chegar e tratar de uma maneira meio, sabe? Porque senão você dá abertura para tudo isso. Fulano falou, o outro falou, aí já tem outra história. Gente fomentando para ver o circo pegar fogo, porque é uma irresponsabilidade impressionante essas coisas. Então, precisa ter cuidado, desde as pessoas que estão, as autoridades que estão diretamente relacionadas com o caso, e aí é perícia, é delegado, é promotor lá na frente. Você tem que manter para você levar com lisura e com calma aquela investigação. Você não pode, no calor do momento, já falar por que isso, por que aquilo, porque senão depois você tem que voltar atrás. É pior. E a população que é leiga, ela fica assim, mas peraí, por que então falou isso? Agora estão querendo esconder? É essa a impressão que passa. Ah, mas não, tinha 50 facadas, como é que agora... Não, e agora sim, eram 4, agora tem agora 1. É 4, é 1. Agora, será que é nenhum e a polícia quer pôr 1 só para dizer que pôs? Mas você isso começa é o que fica, a se questionar. Você começa mas até, ali, eu começo ali a é um questionar. bairro de gente com dinheiro. Será que não fizeram já achando que não ia dar nada e o negócio cresceu? Aí falaram então, que pegaram o mais tem pobre. Falaram, gente, nenhum ali é pobre. Nem é pobre. Mas ali assim, não, pegaram o mais pobrinho, pegaram o filho de não sei o quê. De que é mais pobre. Não existe isso ali. Mas você percebe como dá? Como você dá brecha? Eu até entendo as pessoas que são leigas, que não conhecem o trabalho, de pensar nisso. Por isso que o delegado precisa ter cuidado, o perito precisa ter cuidado. E outras coisas têm que ser oficiais. Eu vou contar um caso aqui. A gente sempre fez crueldade com animais, Beto. Não é que você fez crueldade, você, não, fiz, você não, investigou. Fiz casos, não é que eu fiz não, gente. Você investigou. Exato, eu atuei em casos de crueldade com animais. Psicopata. Exato. O perito ele tem que tratar cada caso como um caso único, porque você não sabe qual vai ser a repercussão. Tá? Porque eu via colegas falar, isso aqui não vai dar nada. Como que você sabe se vai dar alguma coisa ou não? Sempre a polícia e a perícia tem que imaginar que vai dar sim. E você tem que fazer o seu melhor. Eu já fiz crueldade com animais, de bestialismo, com galinha. Nossa Senhora. Eu já vi perito falando assim, Rosângela, você foi coletar o material. Mas é claro, se eu sou a perita, eu vou coletar o material, o sêmen que está lá na galinha, eu vou coletar o material da galinha na roupa do indivíduo. Agora, a minha parte eu tenho que fazer, desculpa até comentar isso, mas eu quero mostrar que você tem que fazer tudo o que tem que ser feito. Não é porque é a galinha, não é porque o cara, ele é useiro e vezeiro, será que ele tem problema? Não sei, eu estou aqui para fazer isso. E todo caso tem que ser tratado com responsabilidade e seriedade. E cuidado, porque hoje, o que você está falando, tem 10 pessoas gravando. Todo mundo. Não é como antigamente, que eu ouvi, ele falou, mas como é que você prova? Não dá. Hoje não. Então, todo mundo precisa ter cuidado para não gerar essa especulação. Gerou especulação? Quem que sai perdendo? As próprias autoridades, porque ficam desacreditadas. Como é que você fala um negócio? Não é o pai. Não, viu, gente? Depois, você lembra do caso da menina? Qual menina? Até o pai. Da Vitória? Da Vitória. Não, a Vitória Escalajamar foi desde facção criminosa, satanismo. Depois ela ficou... Cabelo raspado. Mão grudada. Com plástico, e não era pele, não era nada daquilo. O pai... depois a polícia ficou brava. Não é o pai. A polícia ficou brava com a imprensa. A gente só falando, a gente falou o que vocês falaram. O que vocês falaram? De onde que nós pegamos essas informações? Alguém está divulgando. Mas essa pessoa... Então, você tem que ficar de olho nessa pessoa que está passando essas informações. E era em coletiva. Coletiva que saiu. Que nem aconteceu. Esse caso de Santa Catarina do Orelha, foram muitas coletivas. E eu sempre me pergunto assim, qual eu falo assim, uma característica sua que eu gosto, eu falo que a Rosângela pega o trabalho dela. Isabela Nardoni, vocês só falaram na hora que tinham que falar. Exatamente. Depois do julgamento. Foi você se permitiu trabalhar. Você não entrou na vaidade. De jeito nenhum. E isso eu vejo, às vezes, alguns casos policiais, como até mesmo este daqui que a gente vai falar, que tem um ponto de sair falando muito forte. Exato. E depois, quando vem o resultado final, que é menos... Do que aquilo que já é grande. Que já é grande, sim, mas é menos. Você fala, mas por que lá atrás me falaram uma cena... Vitória de Cajamar, ela tinha cabelo raspado, a mão... Sim, ficou 2 dias sendo torturada. A menina já estava em estado de decomposição. Que ela ficou, não sei o que, ela não tinha nada disso. Aí, quando você vai voltar... O que ela viveu e o que ela sofreu e o que ela morreu, já foi horrível. Já foi horrível. Você não precisa... mais construir colocar mais tintas ainda, né? Exatamente, deixar mais gráfico. E no caso, aqui também vai ter isso. Ele vai nascer, esse caso, com uma
visualização terrível. Muito terrível. Mas sendo a polícia a fonte. E aí a fonte zero, né? A fonte base, que a gente chama. Exato. Porque, gente, esbarrou na perícia. A perícia pode errar? Claro que sim, somos todos humanos e tal. Mas chegou na perícia, acabou, porque você ali, você trabalha com juízo de fato. Você não põe juízo de valor, você não está colocando nada. Você vai em cima do que tem. Se isso aqui vai ajudar a defesa, muito que bem. Se vai ajudar a acusação, muito que bem também. Porque o nosso trabalho é totalmente imparcial. Eu tenho que me ater aos elementos materiais. Não é o que eu acho, o que eu sonhei. Ai, porque eu nunca vi isso. Você tem que estar ali em cima daquilo. E esse caso também, né, Beto? Porque veio uma informação que até eu falei, gente, que horror. Nossa, o começo ele é horrível. Horrível. Quando começa o crime lá, dia 22 de janeiro de 2026, Exato. que começam a sair... As eu falei, primeiras nossa. informações, você fala, gente, né? Que ódio. Já é um caso horroroso, não precisa ter mais. Sabe, eu não preciso carregar nas tintas para torná-lo, sabe, tornar esse indivíduo um ser abjeto, é um indivíduo que faz isso com o filho, né? Não tem justificativa. Você pode ali falar do que no mundo da criminalidade, quais são, né, os elementos que a gente levanta, por que um pai, né, mata um filho, ainda mais uma criança, né? Tem todo um estudo referente a isso, tal, mas isso aí não justifica o que ele fez. Isso aí vai explicar que ele está dentro de uma dessas categorias, mas não que isso justifique. Então, não precisa carregar tanto, né, para chocar, porque isso já é chocante por si só. Mesmo. Né? Então, vamos lá? Vamos lá. Amazonas, Manaus. Aconteceu em Manaus. Achei que você ia falar Amazonas, bom dia. Amazonas, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vai passar. Assistir. A hora que a pessoa quiser, né? Aqui a hora que ela play. quiser, então. Boa madrugada. Sei lá. Gente, olha, Manaus, num bairro que chama Cidade de Deus. O fato aconteceu à noite do dia 22/1/26. Nós começamos esse ano aqui, bacana. O que nós temos? Um casal que eu acho que viveu um período e se separou. O que eu sei é que era discussão entre eles, a família, a mãe com o menino. Eu não sei, me parece que o avô também mora junto, alguma coisa assim, porque o avô aparece lá na frente. O que acontece? Esse indivíduo, o pai da criança, foi lá e a discussão, o que se passou e o que tem nas matérias, é que era por causa em função de pensão atrasada. Quer dizer, o pai já não está cumprindo com o mínimo que ele deveria, né? Então, aí já demonstra que o indivíduo não tem um apreço grande por aquela criança, né? E não deve ter tido um apreço durante a gravidez, pode ser uma gravidez indesejada, ou ele está achando, né, que não, a mulher que se vire, ou que ele fornece é o suficiente, que ele está cheio de casos assim, em qualquer classe social. Né? Então, teve essa discussão. Que é o Fernando Batista de Mello. Isso, o indivíduo é o 48 Fernando Batista de Mello. Tem mídia aí que fala que ele tem 46 anos ou 48, não faz a diferença no caráter desse indivíduo, se ele tem 46 ou 48. Na Cidade de péssimo. Deus morava o diabo, né? Exatamente. Então, discussão por pensão. Parece que nessa discussão ele já pega uma faca e vai para cima da mulher, não chega a ferir, mas a coisa fica meio séria. Ele sai. E tem um detalhe só te complementando. É uma kitnet que eles moram, ou seja, um lugar muito pequeno, onde Muito parece pequeno. que também o pai da mulher, que eu não saiu o nome dela, e tem uma pessoa gravando um vídeo de um Exato, homem dele. com uma faca desse tamanho Exato. em cima da mulher. Em cima da mulher. Isso Falando. aconteceu naquele dia? Foi naquele dia ou foi em outra ocasião? Ele chegava nas vias de fato com essa mulher? Bom, a relação já não devia estar boa, porque parece que estava separado. Aí já escutei também, ele não aceitava a separação. Uma coisa, ele não aceitar a separação. A outra, ele fugir das responsabilidades dele. Que me parece que a discussão era em cima de pensão, que é obrigação do homem. A mulher não fez o filho sozinho. Mas eu não queria, não sei o que, meu querido. Você é responsável. Você não é o pai? Qual que é o principal, o maior responsável? Pai e mãe, para criar uma criança. Aí o que acontece? Diz que Mas nesse vídeo ele fala assim, ele fala para ela, é isso que tu quer acabar com a nossa vida? É isso que tu quer, morrer? Aí a mulher, que é a ex-esposa, responde, para com isso, Fernando, eu estou me metendo na sua vida, eu quero que tu me ajude, Fernando, meu Deus do céu, para. Me ajude em quê? Eu acho que é o financeiro. Então, provavelmente é Agora, isso. com um vídeo desse, a pessoa está gravando para quê? Então, também não sei. Quem é que grava isso Não- e não não toma chama a providência? Que um polícia. homem com... Exato. As Porque a pessoas primeira estão gravando, coisa, você mas tem eu que pegar digo uma cadeira. Se tem um homem com uma faca desse tamanho em cima de uma mulher,
e você está vendo que o assunto está sério, você tem que pegar a primeira coisa pesada que você vê, né? Pega a televisão, pega a cadeira, vai lá e já casca na cabeça do indivíduo para ele parar com isso. Você fica olhando, eu vou ficar filmando. Eu diria para chamar a polícia. Não, você chama a polícia, mas é uma ação, Beto, Correndo, direta. Tá com você uma vai ficar faca. esperando Eu não vou o quê? mostrar o vídeo aqui, porque ele é muito agressivo, esse vídeo. Veja, eu não entendo essa coisa assim das pessoas. Não, eu vou gravar, porque isso aqui vai ser uma prova. Ótimo! Só que enquanto você está gravando, você tem que tomar uma atitude. O cara está com uma faca em cima de uma mulher. Para ele enfiar a faca ali, é 1 segundo. Você tem que tomar uma providência. Se você é bom de luta, você já dá uma gravata nele, puxa tal. Se não, você tem que tirar o cara da ação. Você tem que deixar ele desmaiado. Por quê? A probabilidade dele realmente prosseguir no que ele estava querendo é muito grande, Em Beto. lugares que já tem essa pré-violência, a melhor coisa que se faz é não ter essas ferramentas. Essas né? ferramentas e esses encontros. Mais Se está ainda. nesse nível, gente, não pode, Beto. Não pode. A gente lida com probabilidade. Na ciência criminal, não é uma ciência exata. A gente chama de ciência natural. Nas ciências naturais, nós trabalhamos com probabilidade. Então, tem uma série de premissas que você fala, isso aqui junto vai dar porcaria, para não falar outra coisa. A probabilidade de acontecer algo muito ruim é grande. Sim. É muito maior do que a coisa ficar bem. E veja o que aconteceu aqui. Então, ele está... porque está destruindo os dois, ele não quer assumir a responsabilidade, é uma forma também dele punir essa mulher, né? Quem sabe na cabeça dele achando que ela vai falar, pô, ela como não tem recursos, ela vai ter que me aceitar de volta, Sim. né? Porque aí eu sou o provedor ou eu tenho possibilidade, quer dizer. E deve ser aquele inferno de vida para chegar nesse ponto. Bom, enfim, ele sai, segundo as informações. Quando ele volta, parece que a esposa não está lá, porque ele fala que está o avô e o menino, que é filho dele. Ele entra, pega essa criança e vai para o banheiro e tranca a porta. Aí o avô... Ué, o que será que está acontecendo? Primeiro que o indivíduo entrar no banheiro com a criança do nada, a criança pediu para fazer xixi. Ele falou mora que lá queria ainda? Ele é habitual? Me parece ele tá que lá? não, que eles não, estavam. né? Gente, pegou, o que você tem que fazer? Um homem Arrebentar que a já porta. está com essa faca, que alguém Ele já está gravando. Pelo amor de Deus, as pessoas estão muito lentas, estão muito passivas. Não é natural isso. O que o cara vai fazer trancado no banheiro com a criança? É o pai dele. O pai dele estava montado na mãe há pouco tempo com uma faca, querendo matar. Ele não paga pensão para a criança. Não estou falando que a responsabilidade é da mãe ou é do avô. Mas, gente, vocês precisam... Sabe? Está faltando... Está faltando o desejo de salvar, né? Porque você tem que chegar e falar, pera, o que você está fazendo? Primeiro que nem deixa. Está faltando a síndrome do super-homem, sabe? As pessoas não É. estão... Da super-mulher, do super-herói. Não, eles estão todos As assim, pessoas, hoje em dia, elas estão muito gravando. Isso está me assustando gravando. muito. É o menino que está sendo gravado, apanhando. É o cara que está sendo apanhando. O outro que vai... É a mulher que está sendo morta. A mulher que está sendo... Mas, assim, ter atitude, não tem. Não, tá muito difícil, as pessoas estão sem atitude. Porque o que você faz? Primeiro que você não deixa. Você fala, não, cara, eu vou engrossar aqui. Eu saio correndo, pega a criança e sai correndo. O cara não tem que entrar. Enfim, entrou. Aí o avô, eu vi, né, comentários, acho que eu vi até um vídeo dele, comentando que, eu achei que estava demorando demais, porque ele ficou lá 20 minutos, meia hora com a criança. Sai, o avô vai ver, a criança já estava praticamente morta ou morta no banheiro. Aí chama a polícia. Não foi o avô que chamou, não. Foram os vizinhos. Não, os vizinhos que chamaram. Os vizinhos, porque ouviu gritaria. Já estava vendo aquela discussão, kitnet, uma do lado do outro. Desculpa, eu falei errado. Os vizinhos chamaram. Quando a polícia chega, eles já comentam. A criança já estava morta. E aí, o que é que a gente vê, gente? O fato já aconteceu. A criança foi morta. O que pegou um pouco foi essa entrevista que eu não entendi até agora. Do delegado. E delegado aqui a gente na não porta. está tecendo críticas ao Não, delegado. é o delegado. Mas eu gostaria de entender por que foi falado aquilo. Porque ele eu disse fui que... rechecar 4 vezes para ver se era o mesmo caso. Se era mesmo, Porque eu também. eu falei, não é possível que seja o caso. Porque o delegado está na porta da casa. Na porta. Você vê que é à noite, realmente, ele está lá dando uma entrevista e ele disse que ele nunca viu algo tão horrível como aquilo, em todo o tempo do trabalho dele, que o pai bateu a cabeça da criança na parede, que a criança com a cabeça quebrada, que eles usam esse termo, ainda foi esfaqueada inúmeras
né? Que é uma cena horrorosa. É uma cena horrorosa. E deve ser. Isso que ele está falando, um pai que pega um filho de 3 anos, fica batendo na parede e ainda pega a faca e fica esfaqueando, deve ser horrível. Esse crime deve ser medonho. A cena é horrorosa. Especialmente porque ferimento à faca esse é que muito ele está sangue. falando. É isso não que ele o tá outro falando. não seja, mas esse deve ser sim. um filme de terror. É uma cena dantesca que a gente fala. Dantesca. Porque o fato de você matar uma criança, seja lá de que maneira for, já é horrível. Agora, você imaginar que o cara bate a cabeça da criança, quantas vezes? Depois esfaqueia enquanto ela estava com a cabeça quebrada, fraturada. Gente, um horror. Aí sai o laudo. Aí esse pai fugiu. Ele fugiu isso no dia 22. O pai fugiu. Com essa entrevista do delegado, as pessoas ficaram ainda mais horrorizadas. Horrorizadas. E Exato. virou uma caça, inclusive por parte do crime organizado. Tem um crime todo organizado mundo, local sim. E lá está pegando. que avisou, a gente também está na caça. Quem pegar primeiro, faz a sua justiça. Faz a sua justiça. Olha, gente, a situação. Por quê? Aí a polícia chegou até ele, numa área muito isolada, né, numa condição assim meio estranha. O que eles comentam é que parecia que ele estava acampado ali, né, uma situação meio precária. Se movimentando pela mata. Se ali. movimentando. 2 dias depois, dia 24. dia 24. Gente, como esse dia 24 de janeiro aconteceu coisa. Teve hein? muita coisa, né? O outro caso que nós vamos comentar é no mesmo dia. Você tem que encontra o encontro do que cadáver é o da arquiteta da Fernanda Tavares, não é isso? Fernanda Silveira. Silveira. Que ela foi encontrada dia 24, dia 22 teve o menino do Distrito Federal. Do Distrito Federal, teve gente, que data. Teve muitas coisas. Janeiro foi um mês. Janeiro. Teve a descoberta do corpo da moça corretora. que sumiu no elevador. Da corretora também, gente. Muita coisa. É muita coisa, gente. E diz que esse ano aqui é de começos, nós não começamos muito bem, não. A gente precisa ficar atento. É um ano que, né, tem recomeços, começos, mas janeiro já está assim. Esse é o começo da dor das famílias, né? Se você olhar esse menino, o Rodrigo, do Distrito Federal, que morreu pelas mãos, não pelas mãos, mas em decorrência das mãos do Pedro Turra, ele é o começo de uma tragédia sem imaginação para a família desse garoto. Claro. Deve ser uma coisa assim, deve ser... Assim como é o começo do inferno para a família dos adolescentes do Orelha. Tem uma série de começos aí, né? Começos muito ruins. Bom, enfim. Daí o delegado dessa entrevista, ele é encontrado pela polícia. Pela polícia. Ali no meio da mata. Ainda bem, senão ele estaria já... Então, está no meio da mata, pega esse indivíduo. Ele, inclusive, está com sangue, ele tem umas autolesões. Que aí justificaria um pouco o sangue, talvez se houver. No banheiro onde ele tinha deixado o filho. Exato. Isso a perícia de local, teve a perícia de local, porque o menino já estava morto. Então, ali teve a perícia, só através do laudo de local que você tem condição, que nós não tivemos acesso, para ver se realmente tinha todo esse sangue, etc. O autoferimento seria porque ele pensou em tirar a própria vida? Ele pensou em autoexecução? Ou numa justificativa até, né? De falar, olha, tá vendo como eu estou sofrendo com isso, tal, depois da besteira que ele fez, né? Eu gostei da fala que ele deu, né? Ele falou assim, foi no momento de raiva, algo muito ruim dentro de mim me dominou. Então. Surto, demônio, satanismo. Satanismo. Não, são os instintos mesmo que o indivíduo tem. Porque por mais que você esteja numa situação complicada com o seu parceiro, você pode estar às turras com aquela pessoa, você não vai pegar o seu filho de 3 anos de idade e matar, né? O que ele fez? Isso aqui é clássico, viu, gente? Entre os homens, as causas, né? Que a primeira coisa é para atingir a mulher. Já que o que eu estou fazendo não está atingindo, ela está firme na posição dela, eu vou mexer no que é mais sensível para uma mulher. Está me enchendo o saco? Que é a maternidade. Então, agora eu vou acabar com isso, não vai ter mais pensão. Não vai mais ter. Por que me encheu o saco? Porque me encheu o saco, exatamente. E vai sofrer, né? Porque a mãe... Claro, eu acredito que tem uma relação de amor com o... Exatamente, claro. Né? Tudo indica que esse menino está bem cuidado, pelo menos pelas fotos que a gente vê. Bonitinho, está ali gordinho, limpo, está sendo cuidado. Bom, pegam esse indivíduo e aí, claro que o corpo foi encaminhado a IML. O que saiu o IML? O menino chamava Manuel Franco de Melo Neto. Bonito nome, né? De Melo Neto. Do pai, né? Bonito. Gente, o que saiu foi morte por asfixia. A matéria que eu li a respeito disso diz que não havia fratura e nem ferimentos incisos, feitos por faca, canivete ou o que seja. Tá? Então, agora, provavelmente, ele deve ter esganado essa criança.
Esganado. Se é asfixia, ou foi estrangulamento ou foi esganadura. Como é um adulto com uma criança, né, é possível, é bem mais viável o indivíduo esganar. Gente, de novo, eu estou lendo aqui, pelo que a perícia apurou, ele deve ter batido a cabeça na parede porque o crânio fraturou, depois esfaqueou com muitas facadas. Mas ele morreu de asfixia, gente. De asfixia. E na matéria dizia que não havia ferimento, inciso, ferimento à faca, e nem fratura na cabeça. Estava esse detalhe. Então, quem fez a matéria, acho que até por mais não tinha fratura, espero que esteja correta. Né? Porque ele pode ter morrido de asfixia tendo ferimentos, incisos, ou tendo uma fratura no crânio. Mas porque é o seguinte, param de falar dos possíveis ferimentos no crânio e das facadas. E aí tem até uma frase assim, não houve facadas. Exato. Não houve facadas, nem fratura. começam a já avisar, não tem facada. Não tem facada. Agora, exatamente. a batida da cabeça no crânio, não se fala mais. Não. Também eu vi que não tinha fratura e nem facada. Pois é, então fica desconexo demais. Aquele depoimento do delegado logo em seguida, porque ele, pelo que eu entendi, ele foi lá dentro. Ele foi dentro do banheiro. Ele foi no local do crime. Exato. Então, de qualquer maneira, essa criança foi morta. Aí o que leva um pai... Barbaramente, asfixia, gente. Não pode. Pai fazer isso. E nem padrasto, nem ninguém. Você já me falou uma vez, desde que você me falou, o tempo, né, Rosângela, da asfixia? Sim. Não é algo rápido, mesmo tendo essa desproporção grande de compleição. Um é um adulto e o outro é uma criança. Com a tua mão você está apertando. Ou se você está com um instrumento, você está constringindo, você está apertando aquele cordel, aquela coisa. Você está vendo. A criança, o olho, né, a protrusão dos olhos, da língua, é uma cena ruim. E tentando respirar. A coisa não é assim, como você dá um tiro ou, de repente, uma facada certeira. Não é. Por isso que esse método de morte é muito utilizado pelos serial killers, psicopatas. Porque é o prazer de você ficar minutos ali. Né? Aí você para, aí você volta novamente. É algo assim muito cruel. Até aquele serial killer que teve até do programa de namoro, que ele era tão aparecido que ele vai no programa de namoro, ele já sendo procurado, já tinha matado, e ele gostava de asfixiar e fazer o corpo voltar, para asfixiar de novo. Para asfixiar de novo. Pelo prazer que ele tinha de ver a vida indo embora com as mãos dele. Exatamente. Então isso é muito mal, para você ver a crueldade disto. Né? E você fazer isso com seu filho porque por birra, sabe, eu sou nervosinho, que pior. Ele é péssimo, esse indivíduo. Alguma coisa de ruim me dominou. Alguma coisa de ruim é ele mesmo. Ele deixou aflorar o que ele tem dentro dele, Beto. Tá? Não tem aí transtorno mental nenhum, tá? Não tem histórico disso. Ele fugiu, ele estava lá escondido, tá? Foi para um lugar mesmo para ficar escondido. As lesões, tá? Que lesões que ele tem? Foram lesões extensas? Ou foi só aquele cortinho, tal, aquela coisa de, sabe, eu tentei também me matar assim, e corta aqui, né? Dá um cortinho aqui, dá um cortinho no braço, tentei me matar. Enfia a faca só um pouquinho aqui, que ele sabe que a região memória não está no coração. A gente já viu esse tipo de coisa. Então, ou para dar uma de vítima, para falar, foi tão que eu também tentei me matar, mas eu não consegui. O cara que está sentindo isso realmente, que está em sofrimento, comete uma barbaridade desse e pensa em se matar, ele se mata, Beto. Nós já tivemos vários casos aqui. Então, essa história de autolesão é um cortinho na perna. Pô, você está pensando em se matar cortando o joelho? Como que você vai ficar? Parou de sangrar em 1 segundo? Não dá. Ou querendo dizer que ele poderia ter tido algum tipo de briga ou com alguém agrediu, porque os indivíduos fazem isso também. Se autolesionam para falar, não, foi o outro. Sim. E aí eu tive que reagir. Não dá com uma criança de 3 anos. Não tem o que justifique. Né? Agora, por que esses indivíduos fazem isso, Beto? Até elenquei aqui as razões que levam esses indivíduos. Então, primeiro, vingança contra a mãe. Isso está por trás, gente, porque ele quer atingir a mãe. Ele quer atingir a mulher. Ele não consegue, o que ele faz? Eu vou tirar o que é mais precioso para ela. E vou acabar também. Acaba. Eu não tenho mais que ficar ouvindo esse negócio de pensão que eu tenho que pagar, não sei o quê. Pronto, mata. É para atingir a mãe. Tá? Eu me livro da pensão, faço o sofrimento eterno dessa dela. Mulher. Acabou. Né? Isso aí. Pode ser um caso que o indivíduo tem uma psicose, um transtorno mental? Pode ser.
Mas não é o caso aqui. Porque essas pessoas agem de forma muito diferente. Quem está num surto realmente psicótico ou tem um transtorno que leve a isso, é outro tipo de comportamento, Beto. Eles não vão matar só a criança, eles vão matar todo mundo, mata quem está na rua passando, porque a cabeça dele está agindo em função de um transtorno, de uma psicose, que ele está entendendo tudo errado. E, em geral, acaba se matando, esses indivíduos. Tá? Chega um ponto que ele faz umas barbaridades e acaba se matando. Pode ser. Filhos indesejados. Então, pelo jeito, ele não tinha uma ligação tão amorosa e afetiva com essa criança, a ponto de fazer isso. Não dá. Porque se ele tem, né, se é uma criança que foi desejada, ou aconteceu e tudo bem, vamos para frente, vamos, né, dar andamento nessa gravidez e tem essa ligação afetiva, amorosa, esse comprometimento com o filho que você tem que ter, né? Ele não vai fazer isso. Ele pode ter os maiores problemas com a mãe, com a família. Ele não vai atingir a criança. Ele pode até partir para cima da mãe mesmo. Sim, sim. Entendeu? Acaba matando a mulher, mata outras pessoas da família, mas a criança não. E a gente vê, na maioria dos casos, não é assim. E tem uns também que matam a mãe, o filho, a mãe e se matam. E se matam. É aquele indivíduo que é o tal do altruísmo. Eles não vão ficar bem sem mim. Eu estou com problemas financeiros, ou então... Sabe, se a gente se separar, não vai ser bom. A gente se separar não vai ser bom, porque eles não vão ficar bem. Essa mulher é capaz de botar outro homem dentro de casa, e minha filha é pequena, meu filho é pequeno. Então, o que ele faz? Ele acaba matando a família e se matando. Nós já vimos casos assim. É um egoísmo absurdo. É egoísmo e um grande sofrimento, porque o indivíduo se acha o responsável pela felicidade do outro, né, por ser o provedor, é aquele que assume muitas coisas. Às vezes, a coisa não está andando direito. Então, ele acaba extinguindo a família. Ele mata... Quem estiver ali, às vezes vai vó, vai todo mundo. E ele se mata também. Essa é uma característica que não é o caso aqui. Tá? É o tal do altruísmo distorcido. Eu estou fazendo isso porque eu acho que eles não iriam viver bem sem mim. A última temporada de White Lotus tem uma cena dessas. Uma cena que dessa. O pai descobre que ele vai perder tudo e ele pensa como que eles vão viver sem mim, sem o dinheiro. Você vê a cena, ele montando para todo mundo morrer junto, assistam a série. Exatamente. Isso é muito comum, não é difícil, não. E aí, Beto, aquilo que já vem de uma situação doentia, que é a violência doméstica, isolamento. Então, já está no contexto, todo mundo ali. Porque a violência doméstica atinge todo mundo. Sim. Atinge a mulher, atinge a mãe, atinge a tia, a irmã, os filhos. E aí pode acontecer esse tipo de coisa. Tá. Mas o que está muito claro aí é isso. Se ele não estava aceitando a separação, né, e estava vendo que não conseguia... Mas eu acho que não estava aceitando mesmo, que ele tinha que gastar dinheiro com a criança. Com essa criança. Bom, porque agora também não vai gastar dinheiro com mais nada, né? Com o advogado, talvez. Com advogado. Mas não, porque vai pegar a Defensoria Pública também. De qualquer maneira, isso não tem justificativa, gente. Não tem nada aí que indique que ele tem algum transtorno mental, nem nada. Ele foi lá para atingir mesmo, é aquela coisa de vingança contra a mãe, e atinge. Sim. Isso é coisa de homem. Essa história de ficar matando filho para atingir outro é coisa de homem. Eventualmente, você pega uma mulher, tem até a história da Medeia aí, clássica, do drama... Tragédia grega na veia. Tragédia grega na veia. Mas não é. O que a gente observa na prática mesmo, na vivência, é isso. Homens fazem isso. Às vezes, eles se matam junto com os filhos. Eu fiz vários casos aqui, assim. Então, nós tivemos aqui em São Paulo um caso das mães, interessante. inclusive, dando entrevista. Aquela que nós fizemos, de Goiânia, que ele mata as duas filhas e ainda com os avós ouvindo no carro, queimado. E depois eu entrevistei também a mãe das meninas. Tem a da delegada que ele mata os dois filhos e se mata. Tem a outra moça também que ele mata os dois filhos e se mata em seguida. É horrível. Aquele que matou os 4 filhos, lembra? Aquele que matou os 4 filhos, um a um. Envenenando. Lá lembra que ele estava no Rio Grande filmando? do Sul. Tudo isso tem aqui no canal. Tem. Lá no Rio Grande do Sul. Eu até entrevistei depois a doutora Thaís, que é a advogada dele, e ela garante que ele não matou. Não, que ele não matou. Não, ela trouxe... Ela não pode contar quem matou, mas por N motivos. Mas que ele assumiu... Tá lá, também tem entrevista dela para você assistir. Ela é uma excelente advogada. Gosto muito dela.
Então, o caso aqui acho que está muito claro, né? Ele fez isso realmente para atingir a mulher e para resolver um problema dele, como aquele outro garoto lá que matou matou a esposa e o filho. E o filho, para não pagar pensão, pelo amor de Deus, não quero, né? E ali ele queria realmente botar fogo no problema, achou que ninguém ia descobrir nada, porque era uma das pessoas que ninguém olhava, e ainda vai fazer o desaparecimento. Ainda vai lá. Absurdo. Tá, aqui rapaz tem, novo, jovem, a frieza dele. tem especial com você e tem uma entrevista com o delegado também. Mas nesse caso, o mais impressionante para mim foi a mudança de cenário de morte. O que o delegado fala no dia que tudo acontece e o que é registrado depois. Eu só gostaria, convido o delegado da entrevista, se ele puder e quiser. Eu gostaria de Qual saber foi a impressão de onde que veio, por né, que isso? mudou tanto o cenário, que é horrível. Horrível, sim. De qualquer maneira é horrível. Mas foi de um lado, né? Foi o que mais me impressionou. E a perícia, ela pode até errar, mas é muito difícil, Beto, porque a gente trabalha com elementos materiais. Não tem como eu falar assim, não houve, e tem as fotos, e no laudo tem o gráfico, como é que você vai omitir? Não tem como. Não vai rolar. Né? Perícia tem que estar lá, claro, as coisas, os elementos materiais. Não é o que você achou, que você pensou, que eu fiquei impressionado, não. Não tem isso. Né? É uma coisa muito objetiva. Então, pode ser também que essas matérias, eu não sei exatamente com quem. Mas é o delegado falando. Mas então. É uma coisa. O delegado, sim. É isso. Esse é o caso do pai que matou a filha de 3 anos, o Manuel, lá em Manaus, na Cidade de Deus. Onde o diabo apareceu. Amor da minha vida, muito obrigado. Você já conhecia esse caso? Tem outros, tem vídeo todos os dias. Esperamos vocês. Até já.